Olá, meu nome é Virgínia Araújo, sou procuradora federal. Até esse momento do nosso curso, já estudamos vários aspectos do assédio sexual, como seu conceito, os seus efeitos nas vítimas e nas instituições, os meios para sua prevenção e os desdobramentos jurídicos possíveis. Nesse módulo, estamos tratando da apuração administrativa disciplinar e a consequente aplicação de sanção ao servidor público causador de infração. Após o que foi explanado anteriormente sobre as questões relevantes do processo administrativo disciplinar, passaremos a abordar os atos finais a serem realizados nesse procedimento e, posteriormente, trataremos da prescrição e das nulidades. Iniciaremos essa parte do estudo falando da manifestação jurídica consultiva. Concluída a etapa anterior com a elaboração do relatório final, os autos do processo deverão ser remetidos ao órgão de consultoria do ente assessorado, que emitirá manifestação jurídica acerca da regularidade do procedimento. Para a elaboração dessa manifestação jurídica, deverá ser observada a Portaria Conjunta número 1, de 1º de março de 2016, que orienta o que o órgão consultivo deverá aferir. Dentre outras coisas, a manifestação abordará a plausibilidade das conclusões da comissão quanto à adequação do enquadramento legal da conduta investigada, a observância do contraditório da ampla defesa e a regularidade formal do procedimento, com verificação da adequação dos atos processuais ao ordenamento jurídico vigente. Considerando que o tipo de conduta que estamos tratando nesse conjunto de aulas envolve a prática de assédio sexual, é muito importante que o órgão de consultoria jurídica verifique se a comissão disciplinar enquadrou corretamente a conduta do agente naqueles dispositivos legais já mencionados na aula sobre o enquadramento da conduta, que são o artigo 117, inciso 9 e o artigo 132, inciso 5º, todos combinados com o artigo 137 da Lei 8.112 de 1990. Além disso, o parecerista deverá observar se a pena imposta no caso de assédio sexual foi, de fato, a demissão, diante da obrigatoriedade de sua imposição quando houver transgressão ao artigo 117, inciso 9 e artigo 132, inciso 5º. A consultoria jurídica deverá avaliar se o ato praticado também se caracteriza, conforme já visto em módulo anterior, como infração penal. Uma vez verificada que a conduta praticada também configura crime no caso concreto, deverá ser recomendada a expedição da competente notícia-crime aos órgãos criminais, seja Polícia Federal ou Ministério Público, o que deve ser devidamente recomendado na manifestação jurídica. Com a emissão da manifestação jurídica pelo órgão de consultoria, os autos devem ser encaminhados à autoridade julgadora, para que seja realizada a terceira e última fase do processo, que é o julgamento. Avançando na análise do processo administrativo disciplinar, passaremos a tratar do julgamento a ser proferido pela autoridade julgadora. A Lei nº 8.112 orienta que a decisão da autoridade julgadora deverá seguir as conclusões emitidas no relatório final pela comissão processante, salvo quando essas conclusões forem contrárias às provas produzidas nos autos. De acordo com essa regra prevista no artigo 168, quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá adotar qualquer um dos seguintes caminhos: agravar a penalidade proposta, abrandar a penalidade proposta ou isentar o servidor de responsabilidade. Para tomar qualquer dessas decisões, ou seja, para afastar as conclusões da comissão processante, a autoridade julgadora deverá motivar o seu ato. Então, chamamos especial atenção para essa disposição legal, que permite que a autoridade julgadora afaste as conclusões emitidas no relatório final. Essa possibilidade deverá ser especialmente observada nos casos de condutas envolvendo o assédio sexual, quando não for realizado o devido enquadramento legal da conduta, ou seja, quando o enquadramento legal for diverso daquele constante no artigo 116, inciso 9 ou artigo 132, inciso 5º, ou quando a pena aplicada for diversa da demissão. Considerando essa possibilidade, que se abre à autoridade julgadora, entende-se que o indiciado se defende dos fatos e não do enquadramento legal. Assim, a autoridade julgadora pode modificar a tipificação das condutas do acusado sem que isso implique em nulidade ou cerceamento de defesa. Por outro lado, a autoridade julgadora deve sempre ter clareza de que o ato punitivo somente pode ser lavrado
na hipótese em que exista convencimento quanto à responsabilidade administrativa do servidor. Em caso de dúvida, deve prevalecer a aplicação do princípio in dubio pro réu. Na dúvida, decide-se a favor do réu. Registramos ainda a possibilidade de a autoridade julgadora não aceitar as conclusões da comissão processante por entender que há necessidade de refazimento dos trabalhos em razão de, por exemplo, a instrução ter sido deficiente ou de as provas coletadas se mostrarem frágeis, ou ainda de diligências indispensáveis não terem sido realizadas. Em casos como esses citados, deverá ser determinado o refazimento dos trabalhos com a constituição de nova comissão processante, que pode ser composta pelos mesmos integrantes ou não. Uma importante observação sobre esse momento do processo disciplinar é que, se o acusado pedir exoneração ou aposentadoria após o término dos trabalhos da comissão e antes do julgamento do processo pela autoridade julgadora, o pedido deverá ser sobrestado até o julgamento do processo, nos termos do que dispõe o artigo 172 da Lei 8.112. Com esses apontamentos, finalizamos os estudos sobre as etapas mais sensíveis do processo administrativo disciplinar e passaremos a tratar de 2 pontos de importante observação no curso do processo apuratório. Vamos falar então sobre a prescrição no processo disciplinar. A prescrição, tal como em outros ramos do direito, se presta a delimitar o prazo para o exercício de determinada conduta. No caso do direito disciplinar, trata-se do limite temporal para o exercício da pretensão punitiva pela administração em face de um servidor que tenha praticado um ilícito funcional. Resumidamente, é o prazo que o Estado possui para a aplicação de uma penalidade ao servidor faltoso. O estabelecimento de tal prazo se dá para a garantia do princípio da segurança jurídica, já que o servidor que supostamente tenha praticado um ato irregular não pode ficar aguardando indefinidamente que a administração apure o fato e o responsabilize pela infração, caso essa seja comprovada. Os prazos estão previstos no artigo 142 da Lei 8.112. E para as condutas que envolvem assédio sexual, importa-nos mencionar o prazo de 5 anos previstos no inciso 1 para a aplicação da penalidade às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. O início da contagem do prazo prescricional se dá quando a autoridade competente tomar ciência do fato. Não é qualquer autoridade, mas aquela que, dentro da estrutura administrativa do órgão, tenha competência para determinar as apurações disciplinares. Em algumas entidades, é a autoridade máxima do órgão. Em outras, caso haja corregedoria instalada, será o corregedor. Certo é que a contagem se inicia da ciência do fato por esta autoridade e não a partir do cometimento do suposto ato irregular. Vale observar que a administração pode, motivadamente, deixar de deflagrar procedimento disciplinar, caso verifique a ocorrência de prescrição antes de sua instauração, devendo ponderar a utilidade e a importância de se decidir pela deflagração do processo em cada caso. Até aqui, já sabemos o que é a prescrição e que o prazo prescricional tem início a partir da ciência da irregularidade pela autoridade competente. É importante sabermos que o prazo prescricional pode ser interrompido, e essa interrupção ocorre a partir da instauração de um processo com natureza acusatória, ou seja, a partir da instauração de uma sindicância punitiva ou de um processo administrativo disciplinar. Então, publicada a portaria que determina a instauração de um processo disciplinar acusatório, o prazo prescricional retorna à estaca zero, como se nunca tivesse transcorrido sequer um dia. Além disso, o prazo prescricional também fica paralisado por um período, e esse tempo corresponde ao período legalmente estabelecido para a conclusão do processo administrativo disciplinar, considerando a apuração de assédio sexual e a instauração de um PAD propriamente dito. As disposições legais ditam que esse prazo corresponde ao prazo máximo da portaria inaugural, 60 dias, somados ao prazo da portaria de prorrogação, mais 60 dias, e ao tempo dado pela lei para a autoridade julgar o processo, 20 dias. Após esse prazo, a apuração pode e deve prosseguir, mas o prazo prescricional reiniciará o seu fluxo. Devemos esclarecer que não há previsão de prazos suspensivos no direito disciplinar. Se o processo for suspenso por qualquer razão, o curso da prescrição se manterá. A única exceção que se manifesta ocorre quando a suspensão decorre de ordem judicial. Nesses casos,
o prazo prescricional ficará suspenso enquanto durar a ordem judicial, retomando o seu curso de onde parou e não do início. Como já mencionado nesse curso, as condutas que envolvem assédio sexual podem facilmente ser classificadas como ilícitos administrativos e ilícitos penais. Nesses casos, os prazos prescricionais que deverão ser observados não são aqueles elencados no artigo 142 da Lei 8.112, mas os previstos nos artigos 109 e 110 do Código Penal, e devem ser calculados de acordo com a pena máxima prevista para o crime. Como exemplo, vamos citar a conduta de um servidor, ocupante de um cargo de chefia no órgão, que venha a exigir vantagem sexual de outra servidora, que esteja sob sua hierarquia, para que esta não venha a ser removida. A pena combinada para o crime de assédio sexual é de detenção de 1 a 2 anos. Então, caracterizado o assédio sexual como conduta penal e administrativamente reprovável, o prazo prescricional a ser considerado pela administração para a aplicação da penalidade cabível será de 4 anos. A Advocacia Geral da União orienta que a aplicação do prazo prescricional de acordo com o Código Penal prescinde da existência de inquérito policial ou de ação penal, ou seja, constatado pela administração que a conduta também é crime, pode-se considerar a aplicação do prazo prescricional do Código Penal. Duas observações merecem ser feitas sobre esse ponto em particular. Em primeiro lugar, a aplicação do prazo prescricional do Código Penal pode acabar diminuindo o prazo para apuração administrativa, a depender do crime, tal como no exemplo citado. Em segundo lugar, a administração deve sempre diligenciar para o cumprimento do prazo inicial estipulado pela lei para a conclusão das fases do processo. Claro que sabemos que as mais diversas intercorrências podem surgir no curso da apuração disciplinar, mas o foco deve ser o cumprimento dos prazos legais e não contar com todo o transcurso do prazo prescricional. Dando continuidade ao presente módulo, faremos uma análise breve sobre as nulidades no processo disciplinar. Para isso, podemos iniciar nos questionando sobre o que pode acarretar a nulidade do processo disciplinar e sua inaptidão para produzir efeitos. De início, temos que estar cientes de que nenhum ato será declarado nulo sem que seja comprovado efetivo prejuízo ao acusado ou sem que exista influência concreta na decisão desfavorável. Da mesma forma, o ato não será declarado nulo se não houver obstrução na apuração da verdade real dos fatos, que é o objetivo do processo disciplinar. É imprescindível a demonstração do prejuízo concreto ao direito do interessado ou aos objetivos da relação processual. Nessa linha, o artigo 563 do Código de Processo Penal e o artigo 282, parágrafo 1º do Código de Processo Civil trouxeram disposições que subentendem a demonstração do prejuízo para legitimar a decretação da nulidade. Assim, dispõem, respectivamente, artigo 563. Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Artigo 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos serão atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidas ou retificadas. O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. Assim, já podemos responder ao questionamento inicial e dizer que o ato viciado se sujeita à invalidação é aquele que tem o poder de influir efetivamente na decisão do litígio, pois oferece fundamentos de fato e de direito, motivos, para o conteúdo do julgamento. Considerando isso, se os atos eivados de vício não determinarem o resultado do processo, não subsiste finalidade para invalidá-los, pois mesmo com a sua ausência, o desfecho permanece igual. Por outro lado, uma vez caracterizado o vício ao ato, é relevante apreciar a extensão desse vício, porque a depender do objetivo do ato e do momento da prática, a repercussão do ato viciado pode ser prejudicial para a sobrevivência do processo. Além disso, com base no princípio do aproveitamento dos atos processuais, a invalidação atinge somente os atos que são diretamente contaminados pelo defeito e os que deles dependam, devendo a autoridade competente especificar o alcance da invalidação do ato, bem como se há comprometimento parcial ou total do processo. No caso de ser declarada a invalidação parcial do feito, por exemplo, deve-se garantir a preservação das peças validamente produzidas, isto é, deve-se manter aquelas que não foram contaminadas pela ilegalidade eventualmente declarada,
determinando-se o refazimento dos atos que causaram a violação das disposições legais. Mesmo que os atos contenham vícios insanáveis, ou seja, vícios que ocasionaram prejuízo à parte, a decretação da invalidade processual pode ser evitada. Por exemplo, detectado o vício insanável, se existirem motivos que autorizam a declaração de inocência ou caso tenha ocorrido a prescrição, não há motivo para a invalidação dos atos processuais. A preservação da ampla defesa ou do contraditório se curvará em prol da decisão de mérito favorável. Além dessa base principiológica mencionada para fundamentar a análise da eventual invalidação do processo disciplinar, deve-se somar a aplicação do princípio da boa-fé processual, de forma a considerar que a parte que provocar a situação de desvantagem não pode arguir em benefício próprio em outro momento. Considerando tudo o que dissemos e sabendo que a administração tem o dever de invalidar de ofício os atos eivados de vícios, garantindo aos particulares a segurança jurídica na instância administrativa e evitando que elas se socorram do judiciário imediatamente, convém concluir que, no processo administrativo disciplinar, deve-se buscar reduzir ao máximo o transtorno que a decretação das invalidades inevitavelmente provoca. Essas são, portanto, as balizas que devem orientar a avaliação dos atos supostamente eivados de vício e seus efeitos no caso concreto. Chegamos ao fim deste módulo, esperamos que o conteúdo tenha sido proveitoso e deixamos o e-mail de contato no slide caso tenham alguma dúvida. Até a próxima!